Paz do Senhor. Nessa devocional eu estarei lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E aos vivos nunca devem se esquecer disso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. O livro de Eclesiastes, ele é atribuído a Salomão, né? Até hoje eu nunca vi ninguém contradizer isso, né? Que foi Salomão que escreveu. Ou seja, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, depois de Cristo, é claro. E assim, e esse livro ele escreveu no final da vida. Então ele vê que ele teve tudo que ele quis, ele teve riqueza, muita riqueza. Não existia um problema que ele não pudesse solucionar. Ele teve muitas mulheres, ele foi reconhecido por todo mundo daquela época. E no final da vida ele vê que tudo é vaidade, tudo é tolice. As pessoas passam a vida inteira correndo atrás de coisas que não valem de nada. Só usufrui naquele momento. E assim, e quando ele diz aqui que o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, é que o nome limpo, uma pessoa honrada, é uma pessoa que o que você falar acreditam, os outros assinam embaixo do que você falar. E assim, um nome limpo vale muito mais do que qualquer riqueza, porque isso é a honra da pessoa. A honra da pessoa não está em dinheiro, tá no que ela falar. E lá mais à frente, né, no caminho da linha do tempo, Cristo fala que seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Ou seja, o crente, o servo de Deus, a palavra dele tem que ser firme, tem que ser o que ele falar tem que ter tem que ser firme, né, no que ele acredita, dentro da palavra de Deus, né? Claro que a gente pode cometer erros, equívocos, mas a nossa palavra tem que ser firme. E ela tem que ser uma só. Se você depois vê que estava errado e reconhecer e tal, é uma coisa. Agora, a pessoa que muda de ideia facilmente, passa qualquer vento, a pessoa muda, isso aí, ela não está vivendo uma vida como Cristo quer. Nós temos que ser firmes. E quando ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, às vezes assusta, né? Porque quando uma criança nasce, a gente se alegra. E quando uma pessoa morre, a gente se entristece. Isso é natural. Mas quando ele fala sobre a morte e sobre a vida, é que quando você nasce, você não sabe nada, você tem que aprender tudo. E conforme você vai crescendo, você vai aprendendo, e você vai conhecendo a Deus, aquilo vai entrando em você e você vai vendo que a vida não é só aqui. A vida continua.
seja no céu ou seja no inferno, mas depois que você morrer, para um desses dois lugares você vai. Então, é melhor você ter sempre isso em mente, que um dia você vai morrer. Pode ser daqui a 10 minutos, como pode ser daqui a 100 anos. A gente não sabe. Mas um dia você vai morrer. Então, para onde vai a tua alma depois disso? Depois que tudo aqui acabar? É claro que a gente faz planos e planos e planos, e muitos deles a gente não consegue cumprir. Porque uma hora vai chegar a hora da nossa morte e acabou. Então, assim, é você ter isso em mente. Você planejar a tua vida, mas você saber que um dia, e que a qualquer momento, você vai ter um encontro com Deus. Então, você vai continuar vivendo no pecado, vai buscar o pecado, a vontade da tua carne, em vez da vontade de Deus. Então é complicado, é isso que nós temos que ter em mente, agradar a Deus. O tempo todo é agradar a Deus. Porque aí é onde está a verdadeira alegria, onde está tudo, toda a fonte de felicidade está na presença de Deus. E é aquela coisa, é melhor você ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. Porque o tolo, ele vai te elogiar sempre, o tempo todo, ele vai te agradar, vai querer te agradar. Não importa o que você faça, ele vai falar que tá certo, que tá bom. O sábio não. O sábio, quando ele te repreende, é porque você precisa. Você precisa daquela palavra, mesmo que seja uma palavra dura, mesmo que seja uma coisa difícil de você aceitar, você precisa daquilo naquele momento, é aquela palavra que você precisa. E assim como quando você fizer algo, ele vai saber te elogiar, ele não vai saber só te criticar. Ele vai te repreender quando for preciso, e quando você merecer, ele vai te elogiar. Então, nós temos que nos cercar de pessoas sábias. E sábio não é a pessoa que é mais estudada, porque eu já vi muita gente PhD com mestrado e sei lá o que é um tolo, e já vi muito pobre, semi-analfabeto, que tem uma sabedoria gigantesca. E na nossa vida nós temos que nos cercar de pessoas sábias e pessoas servos de Deus, sinceros, não aqueles que usam o rótulo de cristão, de evangélico, e seja lá o que for. Nós precisamos de pessoas que estejam na presença de Deus, buscando a Deus com a mesma intensidade que a nossa, e se possível maior, para que possamos aprender com aqueles. E muito mais do que as nossas palavras, é a nossa vida que é o nosso maior testemunho. É a nossa vida que apresenta a Cristo. Porque tem muitas pessoas que você não precisa evangelizar. A própria pessoa vê através das suas atitudes que há alguma coisa diferente, e ela se aproxima. E ela quer conhecer aquilo que é diferente na sua vida. Então, quando você apresenta a Cristo para essas pessoas, elas já estão com o coração aberto, desejando conhecer aquilo que é diferente na sua vida. E é isso, a nossa vida é o maior testemunho que podemos ter. Fiquem na paz de Cristo.